como eu dizia, faz a tua parte e Deus, o Senhor fará a dele. E quando eu digo que Deus fará a dele, não é como dizer, bueno, Senhor, nós fazemos e tens que fazer. Não. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor fará. É uma promessa. Ele fará com o seu povo. E eu inspirei-me em Josué 5. Mas para que o Senhor faça, há determinadas condições que nós, como filhos de Deus, e recordar que nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, somente são filhos de Deus aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e todos os dias, para aqueles que ainda não são filhos de Deus por adoção, todos os dias há essa oportunidade. E se há alguém que nesta manhã ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e tornou-se filho de Deus por adoção, hoje é uma oportunidade para aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e provar que o Senhor é bom e provar uma nova vida. Amém? Jesus Cristo está constantemente a bater à nossa porta. Aos que já o conhecem por determinados motivos. Àqueles que não o conhecem para que faça morada, possa habitar e dar-lhes vida em abundância, como já deu e já dá àqueles que o conhecem e que o aceitaram. Diz a palavra do Senhor em Josué 3, versículo 5, disse Josué também ao povo, santificais, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Eu há pouco até falava ali com o Jossi e dizia, se calhar acrescentar ali mais uma palavra e no título, não é? E depois acabei por não colocar, não? Que é consagrai-vos, não é? Poderia ser, Senhor, façamos a nossa parte, Deus fará a sua, mas consagrai-vos. É importante viver consagrado para o Senhor. Aqui disse Josué também ao povo, santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor nas suas maravilhas, fará maravilhas o Senhor nas nossas vidas. O amanhã é continuamente, não é? O Senhor depende da nossa vida com Ele, não é? Sobre atitudes, eu li há tempos num post cristão, não é? Que dizia que a nossa atitude, as nossas atitudes condicionam o nosso futuro. E nós, muitas vezes, o dia a dia é composto de atitudes, não é? De várias índoles, não é? Atitudes naturais, emocionais, atitudes espirituais, e, portanto, é sempre necessário para tudo ter uma atitude positiva. É necessário ter uma atitude realmente de consagração. Tudo depende, muitas vezes, da atitude que tomamos. Numa relação matrimonial, e todos passam, muitas vezes, a atitude que nós tenhamos em relação ao nosso cônjuge, ou à nossa esposa, ou elas em relação aos esposos, tudo pode mudar de um momento para o outro. Se nós tivermos uma atitude que seja realmente uma atitude positiva. Por isso, fazemos a nossa parte e Deus fará a outra. Nós faremos a nossa parte e os demais farão a sua parte. Amém? Diz em 2 de Crônicas 7,14, não é? E uma de umas exigências que Deus sempre demanda às nossas vidas é que seja um caminho de santificação, não é? Um caminho que realmente nós, sabes, há um evangelho, e vós temos escutado, não só aqui, mas também ainda no sábado, no fim de semana passado, há um evangelho que não é evangelho, não é? Mas há um evangelho que muitas pessoas aplicam na igreja, que é que o Senhor foi feito à nossa imagem e semelhança. Não, verdade não? Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. Mas há muitos que querem que Deus seja feito à sua imagem e semelhança. E não é isto. Isso é aquilo que do Evangelho lá, até o Evangelho muitas vezes que segundo nos convém. E o Evangelho que segundo nos convém pode, de certa maneira, momentaneamente ou durante algum tempo nos servir, mas depois não vem porque não é esse o Evangelho correto. Nós fomos feitos, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Por isso nós temos que nos ir aperfeiçoando e acercando-nos e parecendo-nos mais a Deus do que Deus parecer-nos a nós.
Não sei se me explico. Amém? Em 2 de Crônicas 7, diz a palavra do Senhor, aquilo que Deus demanda e pede de nós, não é? E muitas vezes, se o meu povo, 2 de Crônicas 7,14 diz a palavra do Senhor, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Eu, quando coloquei o título, coloquei a propósito. Não pus primeiro, Deus fará e tu depois farás. Não. Pus ao contrário, pus a parte correta. Faremos nossa parte e Deus fará a sua, quando bem entender. Aqui diz-se o meu povo, e aqui o Senhor diz-se o meu povo, que somos tu e eu, que se chama pelo meu nome, e diz quais são as condições que Deus demanda da nossa vida. Que nos humilharmos, orar e buscarmos a sua face e nos convertermos dos seus maus caminhos, então Ele, o Senhor, ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados, perdoará os teus pecados e sarará a tua terra, a tua vida. Ainda que pareça, já Deus fez por nós, primeiramente, daquilo que demanda que nós façamos. Como digo, Deus já nos resgatou da forma da vida que levávamos, do mundo de perdição. Nem todos estavam no mundo das drogas, da vida, mas dessa vida que nos é familiar, que é cerca de 80% da nossa congregação. Deus nos resgatou de lá, nos deu uma nova vida, e aqueles que não nos resgatou desse mundo, alguns também resgatou da incredulidade e deu-lhes uma nova vida através de Jesus Cristo. Quero-te dizer que se queres que nós, como no nosso caminhar com Jesus, compete-nos sempre fazer primeiramente a nossa parte. Não esperando nem condicionando, querendo condicionar a Deus, porque Deus não é condicionado, porque Ele é soberano na sua vontade, mas nós temos que no nosso caminhar, cada dia da nossa vida, há condições que vivermos de consagrados, condições de viver uma vida santificada. Uma vida santificada é uma vida apartada para o Senhor, para podermos agradar ao Pai. E é isso que nós temos que ter em nossas vidas. Diz, então, se o meu povo, sabes, se chama pelo meu nome, se humilhar, muitas vezes pensamos que humilhar, eu já me humilho, humilhar não é baixar a cabeça. Humilhar é reconhecermos que Deus é Deus, reconhecer a nossa necessidade, que o nosso coração seja quebrantado, que o nosso orgulho seja despedaçado e que Deus possa fazer a sua obra maravilhosa de transformar a vida do homem ou da mulher. E muitas vezes não queremos humilhar-nos diante do Senhor. Humilhar-nos temos como uma condição que é a pior coisa que pode acontecer. Eu, antes de conhecer Jesus Cristo, era que sentir-me humilhado. Não era para mim, não sei como ser, mas hoje, graças a Deus, ainda que me custe a humilhar, eu sei que traz bênçãos para a minha vida. E assim para todos. Amém? Semear e orar e buscar a minha face. Sabes, nós para podermos receber sanidade, para receber perdão, então Deus diz que nós temos que fazer primeiro a nossa parte. O passo é que nós ouvimos e não... E Deus me levava a Filipenses 2. Na palavra do Senhor diz em Filipenses 2, do versículo 1 adiante. Diz, portanto, se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há alguma profunda afeição e compaixão, completei a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por contenda, por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Bueno, porque estou lendo estes versículos.
Ou se for buscar uma explicação natural, mesmo agora não a tenho. Mas não te quero dar uma explicação natural, eu quero que a palavra de Deus fale à tua vida e fale à minha. E diz aqui no versículo 5, diz, de sorte que haja o mesmo sentimento. Muitas vezes, e falamos não, que Jesus Cristo não é um sentimento aqui, a palavra do Senhor revela-me que haja em nós uma mesma atitude. A atitude do Filho para com o Pai, a atitude que Jesus teve, que se humilhou, podendo ser Deus, sendo Deus, podia ser nada, mas Ele foi à cruz por ti e por mim. Então, uma atitude que aqui de Jesus, Ele tende cada um, de sorte que haja em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Atitude de amor, atitude de humildade, também se irou. O nosso modelo é Jesus Cristo. Ser imitadores de Jesus, esse é o nosso modelo da nossa vida. Se esse não é o modelo dos filhos de Deus, então estamos errados. Cada dia nos temos que assemelhar, não somente acercar, mas assemelhar. Assemelhar é dizer ser cada vez mais parecidos com Jesus. Porque Ele não é o nosso ídolo, mas Ele é o modelo de vida para as nossas vidas. É aquele a quem devemos seguir, porque Ele é a vida. Sentimento, neste versículo, vos quero dizer a mesma atitude. Eu, nesta manhã, queria compartilhar acerca de atitudes que, por vezes, temos no nosso caminhar com Cristo. E se caminhamos com Cristo, então, nos temos para ser mais com Ele. A atitude, eu estive a ver a tentar buscar um sinónimo, não é? É procedimento. E a palavra do Senhor nos diz que vede como procedeis. E ouvíamos esse versículo, não é? Compartilhando há uma semana ou duas pelo pastor Luís. Veja como procedemos. E cada dia da nossa vida, uma das coisas que mais temos que eu, como filho de Deus, como servo de Deus, busco em minha vida e que devemos de buscar, não porque sejamos iguais uns aos outros, mas são mandamentos da nossa vida. Nós não podemos ter o mesmo procedimento que têm os gentios. Deus tem que se manifestar na nossa vida, nas nossas ações, no nosso caminhar, no teu e no meu. Nós temos que realmente caminhar de uma forma a que Jesus Cristo seja glorificado na nossa vida. Que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Não por aquilo que falamos, mas pelas ações que diariamente procedemos na nossa vida. E não quer dizer que eu tenha os melhores procedimentos. Não é isso que se trata. Mas eu não posso justificar, que eu sou assim, que eu sou assim. Não. Eu era assim, e era assim, mas Deus está operando na minha vida, e eu já não era assim, já não sou como era, mas já me assemelho mais a como Jesus Cristo quer que eu seja. Amém? A atitude é um procedimento. No Salmo 19, 14, coisas que Deus pede, diz a palavra do Senhor, e que nós devemos de refletir nelas, porque a palavra de Deus é guia para as nossas vidas. A palavra de Deus é vida quando a colocamos em prática. Salmo 19 diz a palavra do Senhor. Não te vou buscar explicações para que possas. Salmo 19, 14, sejam... estava em Provérbios. Já estava a ver que estava aqui a meter uma gafe. Bom, já estava a estranhar. Glória a Deus. Salmo 19, 14. Eu estava nos Provérbios. Se alguém já encontrou, pode ler. Salmo 19, 14 diz a palavra do Senhor e o que Ele nos pede. Uma atitude que Deus pede a todos. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença. Ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Isto dizia o salmista, não é? Que sejam agradáveis as palavras da nossa boca. Muitas vezes temos como agradáveis aquelas palavras, tu és um gajo à maneira, assim, tu consegues. Não, às vezes as palavras agradáveis são palavras que vão diretas ao nosso coração
E que, na nossa vida, para nós, muitas vezes, então como é que esta pessoa me está a dizer isto? Como é? Quem é este pensa? Quem é que não pensa? Palavras agradáveis não são palavras bajuladoras. Palavras agradáveis são palavras de edificação para a nossa vida. Olha, não é bom que vayamos por este caminho. Olha que realmente aceitas Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Olha que Deus é Pai. Olha que há um projeto de futuro para Deus, para a tua vida. Não sei, palavras agradáveis. Também quando nos dirigimos nas nossas relações, às vezes temos palavras desagradáveis uns com os outros. E não é que deixemos de ter palavras desagradáveis uns com os outros, na relação pessoais que temos como irmãos, mas é que vamos melhorando todos. Não esperes que o outro melhore. A mudança começa em nós. Amém? A mudança, e custa muitas vezes e pormos em prática. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Amém? Quantos daqui querem? Eu quero que Deus, cada dia, ou eu possa diante de Deus dizer, quero que as palavras da minha boca sejam agradáveis. Amém? Esta é uma atitude que agrada ao Senhor, que da boca dos seus filhos procedam, hajam atitudes, palavras agradáveis. Palavras agradáveis não quer dizer palavras bonitas, que saiam palavras que edificam as vidas. Isso sim, uma palavra pode restaurar ou fazer mais dano. Não fomos chamados para fazer dano a ninguém, mas sim ser restauradores de pórticos e calçadas. Amém? Os filhos de Deus têm um chamado. Ser restauradores. Tu podes ser, ou eu posso, ser um restaurador num pórtico e calçado. Deus pode me utilizar a mim para restaurar uma vida, pode-te restaurar, ou pode, ou é que Ele não quer, ou nós, na nossa atitude, podemos afundar alguém em vez de o levantar. E às vezes fazemos isso. Não nos damos conta, mas cada dia nos devemos de ir assemelhando mais a Jesus Cristo. Em Efésios 4:17 diz a palavra do Senhor: glória a Deus. Efésios 4:17 diz, portanto, e digo isto, o título aqui, o cabeçalho aqui na minha Bíblia diz, vivendo como filhos da luz. Portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam outros gentios na vaidade do seu pensamento, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Mas, portanto, diz o Senhor, diz a palavra de Deus, que não andeis mais. Nós não podemos. Não somos melhor que aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Mas se temos a Jesus, o nosso procedimento, as nossas atitudes têm que melhorar dia a dia no nosso caminhar. Não andeis como andam os demais gentios. Isto quer dizer-nos o Senhor que através do apóstolo Paulo, que não podemos, como filhos de Deus, ter as mesmas formas de pensar, atitudes, atuar e falar. Continuamos a perfeccionar-nos em Cristo Jesus. Não, é que eu sou assim. Não. Nós éramos assim, mas Deus vai fazendo e operando a sua obra em nós, transformando as nossas vidas, para que sejamos também luz para os demais, para que os demais se sintam cativados. Sabes, muitas vezes temos situações que eu próprio, umas vezes, tenho que realmente colocar-me diante de Deus, pedir perdão. E uma das coisas que a minha esposa, e dou graças a Deus por ela, me ajudou, e não é por estar no púlpito, é que me dizia, olha, não peças perdão no púlpito. E muitas vezes pedir perdão no púlpito não é realmente aquilo. Primeiro faz para que não peças perdão. Isso é que era bom, não é? E isso nós temos de fazer uns com os outros. Mas que no dia a dia das nossas vidas, e se temos que pedir perdão, pidamos perdão em lugar reservado pessoalmente uns aos outros. Amém? Como fazem os gentios, pois nós, ao tornar-nos filhos de Deus, deixamos de ser gentios. Logo, a mudança de parâmetros comportamentais, de pensamento, de atitudes, de falar, terão de ser forçosamente diferentes daqueles que não têm ao Senhor em suas vidas.
Mas também não é uma justificação para aqueles que não têm ao Senhor em suas vidas poderem falar. Eu, antes de conhecer ao Senhor, tinha uma qualidade, e não é para me gabar, nada disso, porque sei, era uma pessoa bem educada, fui ensinado a ser bem educado. A boa educação não vem só porque conhecemos a Jesus Cristo. A vida que levamos, ao melhor, nos faz com que perdamos a boa educação e as boas modas, não é? Mas a educação se aprende e se ensina, e se perde muitas vezes, não é? Mas isso não justifica. Ser forçosamente diferentes naqueles que não têm o Senhor em suas vidas. Não nos esqueçamos que somos nós que temos de mudar, como dizia há pouco, e não os outros. As mudanças não são opcionais, são obrigatórias. Aos filhos de Deus, a mudança de vida de um filho de Deus conhece-se pelos seus frutos. Amém? Não é porque eu venho aqui e dei uma laracha que, com mais eloquência ou com menos eloquência. É por aquilo que tu e eu diariamente o fazemos. É pelos frutos que são produzidos em nós por Deus, pela presença de Deus, porque nós nos queremos assemelhar e desejamos assemelhar a Deus. Pelos seus frutos os conhecereis. Amém? Amém? Se não estou de acordo, não digo amém, porque amém quer dizer que estamos de acordo, ou que assim seja. Deus não quer... Mateus 7:20, se quiserem ler, diz, pelos seus frutos os conhecereis. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? E a nossa vida diariamente, amigos e irmãos, é propor-nos a fazer a vontade do Senhor. De que serve eu de manhã levantar uma oração, Senhor, e bem, não é? Não digo uma oração de 10 minutos, um quarto de hora, até meia hora a orar. Se depois deixo de orar e o meu caminhar não é agradável ao Senhor. Claro, durante tantas horas que levantamos, seguramente que haverá coisas que não vai agradar ao Senhor. Seguramente que há pensamentos, seguramente que há palavras, seguramente que há coisas que não agradarão ao Senhor. Mas o propósito e propor-nos em nosso coração é aquilo que eu faça, aquilo que façamos ao longo do dia, seja para agradar ao Pai, agradar ao nosso Deus. Amém? Escrevia também, Deus não quer que continuemos na mesma atitude. Ele diz e testificou, Ele ordena, antes éramos assim, mas agora não podemos continuar sendo. Antes pensávamos mal, vivíamos mal, entenebecidos em nossos pensamentos e corrupções, não podemos continuar obscurecidos quando a luz está em nós. Amém? Devemos ser diariamente e atentar para aquilo que escutamos. Aquilo que escutamos, sabes, um conselho que eu vos dou, irmãos, se posso assim permitir, é que as pregações seria bom fosse apontando notas. E eu já reconheço que nos últimos 2, por aí, a reunião de obreiros estive em Espanha, já não apontava, não? E a verdade é que na última reunião de obreiros apontei todas as prédicas que escrevi, não é? E isso traz, mais tarde nós vamos e revemos. É bom apontar as pregações dos irmãos. Não é preciso ser somente do pastor Miguel. É apontar. Não é que apontar, porque depois, quando vamos ler, ou quando temos ali, e lemos, e relembramos-nos daquilo que ouvimos e que Deus falou para a nossa vida. Sabes, porque nós, por certas e determinadas coisas, já por natureza somos ouvintes esquecediços, mas através de apontamentos Deus nos pode recordar certas e determinadas coisas. Hebreus 2 diz a palavra do Senhor no versículo 1 e 3. Isto levava-me a que realmente somos um pouco esquecediços. Hebreus 2, 1 e 3 diz a palavra do Senhor: portanto, devemos dar mais atenção
para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Amém? A palavra de Deus, sabes, às vezes uma bujarda dita de qualquer maneira, é bom que entre e saia, que entre a 100 e saia a 200. Mas a palavra de Deus deve ser guardada nas nossas vidas. A palavra de Deus deve ser, nós devemos atentar para aquilo que ouvimos. Nós não estamos não viemos a uma reunião, a um culto, somente para que estejamos presentes. Viemos porque temos essa esperança e essa fé que a palavra do Senhor nos transforme. Amém? Nos é necessário guardar com mais diligência o que temos ouvido, para que não resvalemos e não nos podemos descuidar. Como se diz, o descuido é a morte do artista. O Senhor não tem prazer na morte dos que pecam, nem tampouco na morte do impio. O prazer do Senhor, se assim se pode chamar, é que todos se salvem e todos se arrependam. E, como diz um ditado, não é como se começa, mas sim como se termina. A tua atitude, a minha atitude determina o meu futuro. Se eu tenho uma atitude de rechaço para com Deus, se eu tenho uma atitude que realmente não é uma atitude clara para com Deus, depois vou acolher mais tarde. Não é como se começa, mas como se termina. E terminar é importante. Diz em 2 de Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati lealmente, diz o apóstolo, e assim nós diariamente possamos caminhar, combater um combate leal. Podemos ser leais para com o Senhor, principalmente, e para com os irmãos. Assim possamos, de certo, guardar a fé, e não só guardemos a fé, e pedamos ao Senhor não somente que a guardemos, mas que nos aumente. Firmes na fé e estaremos firmes no Senhor. Procurai, em 2 Pedro 3:14-17 diz, procurai dele que sejais achados consagrados, entre aspas, e o consagrados não é entre aspas, é mesmo consagrados, imaculados e irrepreensíveis. Guardai-vos dos enganos para que não deixarem a vossa firmeza. Façamos a nossa parte. Façamos aquilo que nos corresponde como filho de Deus. Os que não conheciam a Jesus ou que não conhecem a Jesus como nós, muitos dos que estávamos aqui, tivemos que fazer a nossa parte. E qual foi a nossa parte que fizemos? A primeira. Num chamado, quando nos perguntaram, queres aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador? E nós dissemos, sim, aceito. E há aquela coisa, muita gente não passa de lado. Aqueles que não conhecem a Jesus Cristo têm esse dever. Se quer que a sua vida prospere, que a sua vida, que Deus faça depois a sua obra, dar um passo de fé realmente para que Deus possa obrar e fazer a sua obra, e não passar por um ministério cristão e passar ao lado da vida. Não passes ao lado da vida. Amém? Há exemplos na Bíblia de homens que começam bem e acabam mal. Eu escrevi vários exemplos e não quero dissertar muito. O rei Saul começou bem e acabou mal. Salomão também, vestido de sabedoria, acabou mal e o seu pai bem o avisou. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós somos muitas vezes avisados, mas não atentamos para os avisos. Atenta, escuta aquilo que Deus fala à tua vida. Atentemos para aquilo que escutamos, gravemos no nosso coração, gravemos em nossa vida, possamos como palavra rémar para nós. Deus fará a obra e continuará a fazer a obra e prosperar a nossa vida, mas nós temos que colocar a nossa parte primeiro, para que Deus possa operar. Amém? E continuaremos nas nossas imperfeições, mas Deus continuará a fazer a obra em nossas vidas. Os dons naturais são bons e eu posso testificar no ministério que tenho conhecido muita gente com dons muito bons, mas sabes, os dons naturais que nós temos
devem ser utilizados, mas os dons não substituem a fé. E sem fé não se pode agradar a Deus. E sem fé não temos a Jesus Cristo no nosso coração. Podemos... Imagina este músico, como é que ele se chama, comprou o Twitter e o outro dos computadores, aquele lá o da Macintosh, aquele é gente fenomenal. Mas será que vão herdar a vida eterna? Será? E tem muitos dons, e aqui há gente com muitos dons, mas a fé é a essência para a nossa vida. Façamos a nossa parte e Deus fará a dele. A nossa vida depende muito das nossas atitudes. Não podemos ter atitudes complacentes com o pecado, é verdade. Mas devemos de amar o pecador. Aborrecer o pecado e amar o pecador. Amém? E não procedermos diariamente. Em Hebreus 12, para terminar, (12, 28) diz a palavra do Senhor, algo que Deus demanda a todos nós, que o recebemos como Pai, e a Jesus Cristo como nosso Salvador, diz em Hebreus 12, 28, pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça. Eu compartilhei sobre isto há 2 meses, mas não é isso. É que pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com amor. Duas chaves para os filhos de Deus é que diariamente a nossa vida seja uma vida reverenciada para com o Senhor e que o temor de Deus não nos abandone. Ou que não saiamos do temor de Deus. Um temor de Deus que não é o medo, mas é aquilo que sabemos que cada dia, quando nos levantamos, quando nos colocamos a pé, possamos até ter uma oração bem pequenina, mas que o dia a dia da nossa vida, que é servi-lo agradavelmente. E chegaremos ao final do dia, faremos coisas, pensaremos coisas, teremos atitudes para com o Pai, com o Filho, com os irmãos, com os amigos, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade de nos perdoar, arrependermos e reconhecer as nossas faltas diante de Deus e dos homens, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos. E quantos daqui servem ao Senhor? Quantos daqui servem ao Senhor? Aleluia! Então, essa deve ser o nosso desejo e a nossa ação de cada dia. Servir-lhe agradavelmente, com reverência e santo temor, e que Deus vai melhorando as nossas atitudes. Não porque nós vamos ser melhores, mas porque nós seremos dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. As nossas atitudes carnais, naturais, somente serão atitudes fortificadoras se o Espírito Santo do Senhor ocupar em nós o que lhe corresponde. E verás que a tua e a minha atitude será uma atitude agradável para com o Pai. Que Deus vos abençoe. Amém.